Olá, meus amigos, boa noite. Aqui é Gregório José, estudante de filosofia da Uninter, o Centro Integrado Uninter, lá do Paraná. O polo do qual eu faço parte é o Polo Uberlândia e eu estou falando aqui de Muriaé, aqui na zona da Mata Mineira. Eu quero agradecer a todos vocês que aceitaram o meu convite para mais uma live, para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco sobre filosofia, entender um pouco o que é essa disciplina tão falada. Obrigado, Luciana Arquette, minha esposa, minha adorada esposa. Obrigado por você estar aí curtindo aí da sala essa nossa live muito importante. Bom, hoje nós vamos abordar Muriaé, polo têxtil que alavanca rendas na zona da Mata Mineira. Lembrando que essa live vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube, onde a gente tem aí um canal para discutir um pouquinho sobre filosofia. Discutindo Filosofia com Gregório José, no nosso canal no YouTube, e você pode conferir lá depois. Nós vamos inclusive depois editar um pouquinho mais esta live. A gente vai colocar algumas imagens para que você possa entender do que nós estamos falando. Bom, Muriaé é uma cidade que faz a integração. Um abraço, Fabiane Rosolém, você aí, um abraço para você, garota, muito obrigado. Um abraço Rose, aí da carroceria São Pedro também curtindo. Miriam, um abraço para você aí ligada na nossa live dessa noite. Bom, o que foi um comércio entre brancos e índios, começando lá em 1817 e que transformou-se em uma cidade polo na indústria têxtil na região da Zona da Mata Mineira e uma das principais do estado de Minas Gerais no segmento moda. Quando o Constantino José Pinto, um desbravador com cerca de 40 homens, aportou às margens do rio Muriaé, ele comercializava ervas e raízes medicinais e ele estabeleceu então contato com os índios puris que habitavam o local. Era um tipo de barganha, era troca. Um abraço para você também, Ângela Piqui, ligada para a gente. Natalinha Rodrigues, meu amor, minha filhota, muito obrigado por você estar aí curtindo essa live nessa noite. Bom, então quando ele chegou aqui, o destino modificou os rumos e aquele pequeno povoado e começou a surgir aqui às margens do rio Muriaé. Aqui o destino foi modificando os rumos do povoado e o lançou à condição próspera de uma futura cidade. Mas um desentendimento entre um dos homens do Constantino Pinto com um dos chefes da tribo levantou a preocupação daquele desbravador, o Constantino Pinto. Ele temia um ataque dos selvagens, principalmente porque um dos seus homens havia acabado de assassinar um dos chefes da tribo. O que ele fez? Ele pediu então o reforço, um destacamento policial comandado pelo sargento João do Monte, sob cuja proteção construiu aí as primeiras habitações, formando uma aglomeração primitiva, tipo um distrito, umas casinhas de madeira às margens do rio Muriaé. Isso para abrigar aqueles homens que estavam ali comercializando raízes, comercializando produtos. Eles vendiam e pegavam raízes e também levavam ouro daqui, porque naquela época, na época de 1817, 1819, claro, a nossa riqueza era o ouro, eram as pedras preciosas que tinham nas Minas Gerais, e eram muitas, né? E em 1819, um francês chamado Guido Tomás Marliere, ele chegou ao vilarejo e ergueu a Capela do Rosário. A igrejinha é mantida até hoje pelo poder público municipal, mas poucos habitantes aqui da cidade de Muriaé sabem que ali foi o início da sua cidade, o início do seu município. Hoje, inclusive, a prefeitura de Muriaé está resgatando a importância da Praça do Rosário, que muitas pessoas não dão o devido valor. As obras começaram em junho deste ano e tem previsão de término para o próximo mês de setembro. E na igrejinha do Rosário, ali na praça, vai ter um parquinho de diversão, uma academia ao ar livre, também uma mini quadra poliesportiva. E as pedras portuguesas
que foram retiradas do centro da praça, elas vão ser reutilizadas ali na manutenção do piso do passeio, no entorno desta mesma pracinha. E as pessoas que estiverem aí curtindo a nossa live, ou então as pessoas que estiverem aí curtindo o nosso canal, discutindo filosofia com o Gregório José pelo YouTube, eles vão poder conferir no mês de setembro como é que ficou a pracinha do Rosário, onde tudo começou. E qual que foi a transformação e ocupação da região a partir da construção daquela capelinha? Bom, com a instalação dos trilhos da estrada de ferro, logo depois, entre 1800 e 1900, na estrada de ferro Leopoldina Highway, introduz grandes mudanças na paisagem social de Muriaé. A cidade ganhou, além de celeridade no escoamento de grãos de café, um telégrafo, uma unidade dos correios, atualizando os cidadãos e interessados em notícias de familiares e de grandes cidades. Aí surgia os primeiros jornais aqui na imprensa local, como o jornal O Muriaé, o Semanário de 1890, o Eixo Municipal de 1891, o Condor de 1889, o jornal chamado O Radical de 1903, que dava o início a uma série aí de tantos outros jornais, como o Popular recentemente em 2019, o Minas Jornal aí retomando o seu status de grande jornal da cidade, aí o Minas Jornal, agora em 2018, que ressurgiu, está aí a toda prova, criou uma longa tradição jornalística na cidade de Muriaé. Mas Muriaé se tornou líder na região na confecção de roupas, principalmente a roupa íntima. Segundo dados do IBGE, a população do município é de cerca de 108.700 pessoas. 108.700 pessoas. O município é o 29º mais populoso do estado de Minas Gerais e é o terceiro na zona da mata. A cidade de Muriaé é a 22ª maior aglomeração urbana em número de habitantes no estado e também a terceira da zona da mata, depois de Juiz de Fora e Ubá. E Muriaé já chegou a ser maior que Ubá, mas hoje tem menos habitantes e muitos benefícios que vêm para a região acabam indo para aquela cidade. E Muriaé acaba perdendo muito, mas isso aí é questão política que a gente não vai entrar no mérito, não vai entrar em detalhes. A maior parte do produto interno bruto do município de Muriaé é relativa ao setor terciário, o qual dota a cidade de uma boa infraestrutura de serviços. Muriaé possui um PIB per capita de R$ 19.349 anuais por habitante. Então, cada habitante de Muriaé recebe por ano R$ 19.349. Se a gente for colocar aí em termos de reais, é em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400 o salário médio aí dos habitantes de Muriaé. Isso quer dizer que ao longo de 12 meses eles recebem aí R$ 19.349, que é uma média da faixa salarial por habitante. Isso não quer dizer que a maioria das pessoas recebam esse salário. Alguns recebem mais, outros menos, assim como a maioria das cidades. Mas essa é a faixa per capita anual aqui da cidade de Muriaé. Isso coloca a posição de, entre os mais de 5.000 municípios brasileiros, Muriaé ocupa a posição de 2.375, 2.378. E em Minas Gerais, dos mais de 840 municípios, Muriaé ocupa a posição de 240. E na região, na micro-região aqui da Zona da Mata, ela é a primeira da sua região, depois de Juiz de Fora e Ubá. Lembrando que da micro-região, ela é a mais populosa, é onde o pessoal tem um salário um pouquinho mais elevado. A indústria também tem um papel de destaque, principalmente a indústria da moda, tendo conhecimento que Muriaé é o 4º maior polo têxtil do estado de Minas Gerais em confecção de artigos de vestuário e também acessórios. Segundo dados do Sindivest, que é o Sindicato da Indústria do Vestuário de Minas Gerais, a cidade tem quase 500 indústrias do segmento da moda, sendo que quase 35% delas produzem lingerie. Olha só, essa eu fiquei sabendo nessa pesquisa, da lingerie noite. Sabe aquela lingerie que as meninas, que as mulheres, que as nossas queridas
senhoras gostam de usar para conquistar aí os seus namorados? Pois é, a maioria delas 35% das indústrias produzem lingerie noite. É uma curiosidade que eu fiquei sabendo nessa pesquisa que eu fiz aí. Depois vem a roupa íntima feminina, que é diferente. A roupa íntima feminina você usa durante o dia. Agora, para conquistar, é cinta liga, é um corpetezinho, é uma coisa mais trabalhada, é para noite. Também tem aí a roupa íntima masculina, cama, mesa e banho, tem a moda bebê e ainda tem a produção da moda para crianças e jovens. E da produção briaense, mais de 35% é comercializada no próprio estado de Minas Gerais. 25% vai para o estado do Rio de Janeiro, 15% para São Paulo, 13%, 13 ponto alguma coisa por cento vai para os estados do Nordeste brasileiro. E o restante aí, 2, 3, 4% aí, vai para as demais regiões. Lá no Amazonas não chega nem a 1%, mas é uma região mais distante aqui da zona da Mata Mineira. O polo da moda de Muriaé é composto pelas cidades de Muriaé, Eugenópolis, Laranjal, Patrocínio do Muriaé e também Recreio. É composto em média de 750 empresas formais, quer dizer que são empresas com CNPJ, são empresas que empregam, que oferecem renda para a população, renda e também oportunidade de trabalho, de crescimento, de sustentação das famílias. E essas empresas aí, quase 780 empresas formais na região. Em Muriaé, em torno de 500 empresas. Então, na região, elas empregam cerca de 13 mil trabalhadores diretamente. Quando a gente fala diretamente, é porque tem os indiretos, que aí são os fornecedores, são os representantes comerciais, são aquelas pessoas sem vínculo empregatício, mas que têm ligação com o setor. E se for o informal, aí nós temos aí mais ou menos aí 5 a 7 mil pessoas que também vivem dessa renda. Segundo dados de 2016, essas empresas produzem cerca de 2,5 milhões de peças por mês. 2,5 milhões de peças por mês e movimenta aí anualmente cerca de 230 milhões de reais. 230 milhões de reais é um dinheiro substancial e esse dinheiro é empregado aqui, fica aqui na nossa região. Poderíamos ter coisas melhores? Claro que poderíamos, mas precisamos aí de incentivos dos governos estaduais, do governo federal e também de uma política que adote aí, que entenda aí que esses empresários, esses quase 500 empresários em Muriaé e mais de 700 aí na nossa microrregião, precisam de incentivo para ofertar mais mão de obra, para crescerem, para produzirem mais e para, quem sabe, essa produção sair fora do Brasil, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, porque são peças de qualidade. Nos últimos anos, esse polo vem se consolidando como importante referência para o setor confeccionista brasileiro, investindo em máquinas e equipamentos modernos, no desenvolvimento de produtos, em pesquisa. Tem muitos empresários aí que fazem pesquisa antes de lançar os seus produtos e também na utilização de novas tecnologias, tecidos inovadores, principalmente em design. Tem muitos designers aqui da nossa região que são pessoas credenciadas e requisitadas lá fora. São pessoas que têm aí oportunidades de deixar a cidade, mas que preferem ficar com os pés fincados aqui na zona da Mata Mineira. Um abraço, Paulo Vitor. Ó, o Paulo Vitor agora está comercializando peixes, tilápia, né, Paulo Vitor? Um abraço para você, Paulo Vitor, que passa os dias aí em Venâncio. Um abraço, meu irmão. Bom, quando se analisa os dados estatísticos referentes à educação aqui da nossa cidade de Muriaé, principalmente nas séries iniciais, é importante verificar que a taxa de escolarização dos 6 aos 14 anos de idade é de 97%, o que coloca a cidade no Brasil em 3.221. 3.221, essa é a posição de Muriaé hoje. Poderia ser melhor? Claro que poderia. É uma cidade com mais de 108 mil habitantes. No estado de Minas Gerais, ela ocupa a posição de número 520. E na microrregião da Zona da Mata, ela ocupa a posição de número 13.
o número do Zagalo, o número da sorte, um número que muita gente gosta, que é o número 13. Mas eu volto a frisar, precisa de investimento e levar a sério a educação. E gente famosa nasceu em Muriaé ou não? Você acha que uma cidade se constrói com a força do povo trabalhador, mas ganha fama também com seus filhos ilustres, por que não? Muriaé não é diferente das grandes cidades. Ela teve em seu seio pessoas que brincaram, que correram nas suas ruas aqui na infância, na adolescência, mas que quando se sobressaíram, levaram o nome da cidade onde estiveram. Dentre eles, Alcir Pires Vermelho, que nasceu no ano de 1906 e faleceu em 1904. Quem foi Alcir Pires Vermelho? Ele era um pianista, um compositor brasileiro, e alguns de seus parceiros foram Lamartine Babo, Braguinha, Nazareno de Brito, Pedro Caetano, Davi Nasser, Ari Barroso, Jair Amorim, o ator e poeta Mário Lago, Tito Madi, Dorival Caymmi, lá do estado da Bahia, Valfrido Silva. Esses foram alguns parceiros de Alcir Pires Vermelho, que nasceu aqui em Muriaé. Outra pessoa importante, José Alencar, que nasceu em 1931 e faleceu em 2011. Quem é o Zé de Alencar? É o escritor? Não, não é escritor. Ele foi um empresário e político brasileiro. Ele foi senador da República e foi o 23º vice-presidente do Brasil de 1º de janeiro de 2003 até 1º de janeiro de 2011 do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Zé Alencar, ele era um empresário e Lula chegou ao poder tendo como vice essa pessoa magnífica, essa pessoa brilhante, esse empresário de sucesso aí do Brasil. Oséias de Paula. Quem é Oséias de Paula, que nasceu em 23 de abril de 51? Oséias de Paula é um cantor brasileiro do segmento evangélico. Ele é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e é reconhecido como um dos maiores intérpretes da música evangélica do Brasil. Ele lançou mais de 34 discos e CDs. Olha só a produção de Oséias aí, que é um muriaense, mas poucas pessoas sabem que ele saiu aqui da zona da Mata Mineira. Outro, Pedro Bismarck. Olha aí, o Pedro Bismarck. Mas quem é o Pedro Bismarck? Ele nasceu com o nome de Ademilson Pedro da Cruz em 1960. Quem é o Ademilson Pedro da Cruz? Ele é o ator e humorista brasileiro, conhecido por seu personagem mais famoso, Nércio da Capitinga. Em 1990, ele foi convidado por Chico Anísio para participar do programa Escolinha do Professor Raimundo. E por sugestão do próprio Chico, o Chico Anísio, Denilson virou Nércio. E o nome artístico, Pedro Bis, que ele utilizava, foi alterado para Pedro Bismarck. Ele até conta essa história, foi uma homenagem do Chico Anísio ao jogador Bismarck Barreto de Faria. Outra personalidade muito famosa que nasceu aqui em Muriaé, Sebastião Lazzaroni. Lembra de Sebastião Lazzaroni? Ele nasceu no dia 25 de setembro de 1950. Ele é um treinador brasileiro de futebol. Ele treinou a seleção brasileira na conquista da Copa América em 89 e na Copa do Mundo de 90 na Itália. O Lazzaroni, ele treinou o Flamengo, o Vasco da Gama, a seleção brasileira, o Al Hilal, o Xangai Sheshua, Yokohama Marinos e também o time do Catar. Por que nós estamos falando isso para vocês? Para mostrar que uma cidade se constrói com personalidades, uma cidade se constrói com pessoas e uma cidade se constrói com a sua produção, não só a produção cultural, mas também a sua produção, a sua mão de obra, o seu povo. O que foi a barganha dos primeiros conquistadores, as primeiras pessoas que aportaram aqui na cidade, como Constantino José Pinto, com seus 40 homens que vieram comercializar raízes, se transformou hoje num polo da moda. A barganha com os índios, à beira do rio, foi se transformando numa cidade próspera de 108 mil habitantes. Isso é história, isso é cultura, e isso a gente precisa pensar e repensar um pouquinho mais. Nós temos que ter em mente que o que nós fazemos hoje na cidade que nós estamos residindo
terá um reflexo lá no futuro, lá na frente. Alguém poderá falar: puxa, você lembra do Gregório José, estudante de filosofia, era um jornalista e radialista lá de Uberlândia, lá do Triângulo Mineiro, que veio parar na zona da Mata Mineira e acabou falando aí do Francis Guido Tomás Marliere, que chegou aqui em Muriaé, que lembrou que a Capela do Rosário foi a primeira igreja construída no município. Então tudo isso é para lembrar vocês que nós podemos ajudar a nossa cidade, nós podemos, com a nossa mão de obra, com a nossa força, o nosso querer e a nossa vontade, fazer um pouquinho mais por aqueles que estão próximos de nós. E tudo que nós fazemos agora terá um reflexo lá no futuro. Eu quero desejar a vocês aí um abraço, obrigado por me acompanhar aí nesses minutos aí na nossa live, que eu lembrei vocês no começo, faz parte aí do nosso curso de licenciatura em filosofia que nós fazemos pela Uninter, pela faculdade Uninter, que é lá do estado do Paraná, e que eu faço parte lá do polo de Uberlândia, mesmo residindo aqui na cidade de Muriaé, na zona da Mata. Um abraço a todos vocês, até a próxima live. Natalinha, um beijo, filha, um beijo para Samantinha, um beijo para Laura, para o Reiner, para a Emily, para todos vocês aí em Uberlândia. Vocês estão no meu coração sempre e eu levo com vocês aonde quer que eu esteja. Um abraço, amigos, e acompanhe a gente no nosso canal no YouTube, Discutindo Filosofia com Gregório José. Amanhã vai estar lá, é só você acompanhar. Um abraço, até a próxima!